Amém. Vamos falar sobre obedecer. Quinta decisão. Nós vencemos já só por estar aqui, né, irmãos? O 30 Semanas, ele trabalha com 8 decisões. Já estamos na quinta, né? E graças a Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade, né, de chegar até aqui, né, onde muitos não conseguem, muitos desistem, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Elias, pode botar o slide aí? Vamos falar sobre a decisão 5, obedecer. Eu vou obedecer. Próximo. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5, 29. Obedecer é difícil, irmãos. Eu confesso para os irmãos que não é fácil obedecer, mas nós vemos que Deus ele tem promessas para aqueles que obedecem. Obedecer é a principal função para sairmos de uma situação de dificuldade. Eu digo para os irmãos que a falta de obediência nos leva a lugares ruins, a lugares de afronta, a lugares de luta, de dor. Mas quando obedecemos, Deus ele nos coloca em lugares altos, em lugar que Ele determinou para nós, para que possamos alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós, né, irmãos? Próximo, Luiz. Saia da zona do conforto. Zona de conforto, né? Eu falo que essa é a minha área, né? Eu sou um verdadeiro, como eu falei, eu sou um procrastinador em desconstrução. Então, assim, eu vivi muitas vezes na zona de conforto. E a zona de conforto é boa, né, irmãos? O nome já diz, zona de conforto. E, assim, eu me vi muito nessa zona e eu tenho experiência nessa zona, eu domino a zona de conforto, porque lá nada para mim é surpresa. Eu consigo controlar tudo que está ao meu redor. Só que a zona de conforto ela é perigosa. Eu digo que, assim, todos nós buscamos a zona de conforto. Se perguntarmos aqui para qualquer homem, por que você trabalha tanto? Por que você tem 2 empregos? Por que você faz tanta hora extra? Por que você estuda tanto? Todos eles vão responder, para dar conforto para a minha família. E isso é legal, isso é válido. Mas a gente tem que saber identificar a zona de conforto que é saudável e a zona de conforto que nos deixa estagnados. E é sobre essa zona de conforto que nos deixa estagnados que nós vamos falar aqui nessa noite. Eu vivi muito tempo nessa zona, né? E sair da zona de conforto é difícil. Eu, quando cheguei aqui nessa igreja, eu vim machucado da outra igreja que eu saí. E quando eu vim para cá, eu falei para minha esposa, não, aqui eu vou chegar agora, eu só vou receber. Vou ficar lá no meu cantinho, só ouvir as pregações e vou desenvolver a minha vida espiritual. Só que vinha aqui os domingos, o pastor pregava, às vezes a pregação era uma bênção, mas eu saía assim, caramba, vou fazer isso, vou mudar. Mas quando chegava lá fora, as coisas não aconteciam. Por quê? Porque eu não entendia que para eu receber, eu precisava estar curado. Não existe vida espiritual sem saúde emocional. Ou seja, eu gosto muito de hambúrguer. Eu gosto muito de hambúrguer artesanal. Terça-feira passada, eu vim para cá, por 30 semanas, eu estava passando muito mal. Segunda-feira, passei muito mal. E na hora de ir embora, minha esposa falou assim, amor, é assim que ela me trata. Amor, eu vou fazer hambúrguer artesanal hoje. Aí eu falei, poxa, amor, hoje não. Eu estou passando muito mal, não vou conseguir comer. E assim é com as pessoas que estão doentes. Não conseguem receber aquilo que Deus está derramando sobre elas. Por quê? Porque estão doentes. Então, assim, quando nós estamos doentes e não nos tratamos, fica difícil receber algo de Deus. Por isso que eu falo,
não existe vida espiritual saudável sem saúde emocional. Porque a verdadeira vida espiritual, ela é integral e não fragmentada. E quando nós não conseguimos identificar o que é espiritualidade e o que é a psicologia na nossa vida, a gente vai ter o quê? Abrir caminhos que vai nos fazer ter um desequilíbrio na nossa vida. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. A Bíblia fala que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Deus, Ele quer tratar todas as áreas da nossa vida. Próximo slide aí, Elias. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. João 14, 21. Ou seja, aquele que tem os mandamentos de Deus e lhe obedece, esse que ama a Deus. O tema é obedecer. A lição fala sobre obediência. E a gente vai ver aqui que a obediência vai nos levar a cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. A gente vê lá em Juízes, Deus ele prometeu para o povo hebreu: eu vou dar para vocês toda a terra de Canaã. E ele falou, vai e luta que eu vou ser com vocês. O povo começou a lutar, conquistar, só que chegou num período que eles, já está bom esse pedaço de terra que eu tenho. Aí o povo que era para eles tirar, os cananeus, eles não tiraram. E muitos deles fizeram concessão, fizeram acordo. Alguns cananeus de escravo, fazendo trabalhar escravo, e não expulsaram todos os cananeus. Por quê? Eles ficaram na zona de conforto. Porque eles acharam, esse pedaço de terra aqui para mim já está bom. Eu já consigo sustentar minha família. Aqui eu já consigo plantar, dar uma uva do tamanho de uma maçã. E então, para mim está bom. E eles desobedeceram a ordem do Senhor, que era para quê? Para conquistar toda a terra de Canaã. E devido a essa desobediência, depois da morte de Josué, o anjo do Senhor chegou para eles e disse, o que é isso que vocês estão fazendo? Eu não disse para vocês expulsar todo o povo? E por que vocês agora estão fazendo concessão com eles? E agora Deus ele dá uma sentença para eles, porque vocês não expulsaram o povo, agora ele será para vocês como inimigos. E os deuses deles serão para vocês como tropeço. Ou seja, irmãos, quando nós não obedecemos, a nossa desobediência traz essas maldições. Aquilo que Deus prometeu, as bênçãos que Deus prometeu para nós não recebemos e deixamos de receber a bênção de Deus e desobedecemos e recebemos ao contrário, a maldição. Por isso que é importante obedecermos a Deus, obedecer ao seu chamado, obedecer a sua voz. Como eu falei inicialmente, obedecer é difícil, não é fácil. Obedecer regras não é fácil. Próximo slide, Elias. Ora, o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, Gênesis 12, de 1 a 2. Ou seja, a lição ela vai tratar muito sobre a vida de Abraão. Abraão, ele foi um homem que ele tinha uma vida boa. Abraão era rico. Abraão era próspero. Ele vivia no lugar que ele tinha conforto. E Deus ele fala para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Ou seja, 3 lugares que Deus manda ele sair, que para nós, hoje, se nós ouvíssemos a voz de Deus, seria difícil sair desse lugar. Sair do meio da tua parentela, do meio dos teus irmãos, dos teus tios, sair da tua casa, abandonar pai e mãe, e ir para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Abraão ele recebeu 2 paternidades, pai de multidões e pai da fé, porque ele obedeceu e saiu e foi para uma terra que ele nem conhecia. E isso, irmãos, nós devemos fazer, porque o medo, ele é um fator que nos prende na zona de conforto. O medo, ele não deixa a gente sair da zona de conforto, porque a gente vai pensando, se eu sair, o que vai acontecer? Se eu sair, pode ser que dê errado, se eu sair, pode ser que as coisas não aconteçam da forma que eu planejei, e muitas vezes nós ficamos com medo
e deixamos de avançar naquilo que Deus preparou para nós. Por isso eu falo, irmãos, vamos buscar sempre obedecer ao Senhor. Se Deus te prometeu, vai e faça, levanta e cumpra. Existem algumas barreiras que nos impedem, e elas são uns empecilhos que não nos deixam sair dessa zona de conforto. E nós vamos ver algumas delas agora. Próximo slide, Elias. A culpa. A culpa é uma das barreiras que nos impede de sair da zona de conforto, né? A culpa é um fator culminante, porque quem tem sentimentos se acha culpado por tudo que acontece ao seu redor. Então, assim, como eu falei inicialmente, nem toda zona de conforto é confortável. Existem pessoas que criam uma zona de conforto segura para elas, onde elas ali dominam aquela área. Às vezes ela não quer conversar com ninguém, não quer se relacionar com ninguém, só quer ficar no seu canto. E a culpa, ela te estagna nesse lugar. E é muito perigoso viver com essa culpa, porque a culpa te impede de enxergar o que Deus tem para nós. A gente vai ver alguns homens de Deus que tiveram culpa. Davi, ele teve culpa quando ele tomou a mulher de Urias e o assassinou. Só que ele não conviveu com essa culpa. Quando o profeta Natan chegou para ele e falou: este homem é tu, ó rei. Davi, ele se arrependeu. E ele viveu a sua vida. Você pode falar, mas Davi, ele teve consequências. A casa dele, a família dele foi desolada. Sim, mas nós, irmãos, somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós estamos no momento da graça. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Ele morreu para levar a nossa culpa. Então, irmão, não fique com essa culpa. Se Jesus morreu para levar a nossa culpa, se sinta desculpado. Larga essa culpa de lado. A culpa não vai te levar a lugar nenhum. A culpa só vai te prender. Então, que possamos deixar a culpa de lado e prosseguirmos, porque Deus, ele tem perdão para nos dar. Próximo slide, Elias. Vitimização. Quando você se coloca na posição de vítima, você se torna refém da sua própria história, culpando terceiros como seus pais ou líderes por aquilo que você viveu. Ou seja, eu reclamava muito com a minha esposa, falava assim: eu não consegui terminar meu estudo cedo por causa dos meus pais, porque meu pai nunca me apoiou, meu pai nunca se esforçou, meus irmãos nunca. Então eu procurava sempre me vitimizar com isso. E a vitimização é algo ruim. Deus, ele não gosta de vítima. Deus, ele não salva vítimas. Deus, ele salva pecadores. Então, quando nós assumimos a nossa responsabilidade e saímos dessa condição de vítima, nós tomamos a decisão pelos nossos atos e ganhamos poder para decidir o nosso futuro. Por isso é importante assumir a responsabilidade. Nós vemos um caso na Bíblia sobre Adão. Adão, ele pecou. E quando Deus perguntou para ele: Adão, por que te chamei e tu não apareceu? Por que você se escondeu? Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E Deus perguntou: comeste tu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Aí Adão, antes de confessar e assumir a sua culpa, o que ele faz? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Jogou a culpa para Deus. De repente, se Adão assumisse a culpa dele, de repente, ele teria um final diferente. É necessário nós assumirmos a nossa culpa. Porque quando assumimos essa culpa e saímos do lugar de vitimização, Deus, ele transforma a nossa vida. Quando nós confessamos e entregamos ao Senhor: Senhor, pequei contra ti, Deus, ele vai restaurar a sua vida de pronto. A restauração de Deus, ela é instantânea. E a vitimização, ela nos impede de receber esse perdão instantâneo de Deus. Próximo slide, Elias. O erro. Quando vivemos com medo de que o erro possa acontecer a qualquer momento,
qualquer possibilidade de falha se torna um problema. E isso vai sempre nos travar. Toda vez que a gente tiver o medo de errar, isso vai ser um problema para nossas vidas. E isso vai nos travar, vai nos impedir de caminhar, de avançar, de sair da zona de conforto. O erro é um fator que nos prende nessa zona de conforto. Como eu falei sobre Adão. Adão, ele errou. E na sociedade que nós vivemos, hoje nós buscamos sempre tentar consertar o nosso erro, tentar dar um jeitinho, tentar remendar. E foi o que Adão fez. Lá em Gênesis 3:7, fala assim, ó: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, Adão, quando percebeu que estava nu, ele coseu roupas para si, ou seja, coseu aqui é costurar, costurou roupa para si, para sua esposa, para tentar cobrir a sua nudez. E muitas vezes nós tentamos fazer isso, cobrir a nossa nudez por nós mesmos. Toda vez que a Bíblia falar sobre nudez, 99% vai falar sobre pecado. Toda vez que a Bíblia falar sobre nudez, está falando sobre erro. E nós sozinhos, nós não conseguimos cobrir os nossos pecados. Por isso que lá em Gênesis 3:21, o Senhor diz assim, ó: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. É como se Deus estivesse dizendo para Adão: isso que você fez não resolve. Essa roupa de figueira que você fez, ela não serve. Por quê? A folha seca e murcha. E Adão e Eva, eles teriam que fazer roupas para eles constantemente. Mas aqui Deus, ele já mostra o sacrifício que ele iria fazer. O sacrifício que Jesus Cristo ia fazer por nós na cruz. Ele morreu por nós uma única vez, para nos vestir da nossa nudez, para cobrir a nossa iniquidade. Um único sacrifício que nos dá o direito hoje de sermos filhos de Deus. Jesus, ele cobriu as nossas nudez. E o pecado que tão tenazmente nos perturbava, hoje ele tirou. Então não há por que nós ficar presos nesse erro. Ah, eu errei e agora não consigo. Ah, eu tenho que pagar um preço. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Não, irmãos. Não há nenhum preço que nós possamos pagar pelo sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Eu costumo dizer no meu grupo que Jesus, ele morreu na cruz pelo pecado que eu cometi ontem, pelo que eu cometo hoje e pelo que eu vou cometer amanhã. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. E o pecado de Pedro foi tão grande, que Jesus, ele falou: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai. Pedro, ele negou Jesus, não uma vez, não 2 vezes. Pedro, ele negou 3 vezes. Mas mesmo assim, Deus, ele teve misericórdia de Pedro. Jesus, ele foi encontrar com Pedro na praia. E Pedro ali se arrependeu e foi restaurado. E olha no que Pedro se tornou. E olha no apóstolo que Pedro se tornou. Quando Pedro, ele faz a sua primeira pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Então Deus, ele não olha para aquilo que você está fazendo hoje. Deus, ele não olha para o erro que você comete hoje. Deus, ele está olhando para aquilo que você vai ser lá no futuro. Se a gente for olhar lá em Gênesis, em Êxodo, quando Moisés sobe o monte, Deus, ele fala para Moisés: Moisés, consagra Arão para sumo sacerdote, e os filhos deles consagrem para sacerdote. Aí Deus ali faz toda a confecção, ó, você vai fazer a roupa dele assim, vai fazer um éfode, vai fazer um cinturão, um peitoral com 12 pedras, cada pedra com um nome, cada pedra com uma cor. Deus, com todo aquele cuidado, preparando todo o ministério de Arão. Enquanto isso, Arão estava lá no arraial, fazendo o quê? Fazendo bezerro de ouro. Enquanto Arão estava pecando contra Deus, fazendo um bezerro de ouro, Deus estava confeccionando a veste de Arão. Deus estava preparando o ministério para Arão. Ou seja, o que você faz hoje
Deus não está preocupado. Porque Deus está olhando para aquilo que você vai ser lá no futuro. E precisamos entender, irmão, essa graça de Deus. Porque nós temos dificuldade de entender a graça. Porque achamos que o nosso erro foi tão grande que eu tenho que pagar de alguma forma. Eu tenho que pagar promessa, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, Não, irmãos. Para receber o perdão de Deus, você só precisa se arrepender. Só isso. Se você se arrepender de coração, o perdão de Deus é instantâneo. A Bíblia nos fala isso, não precisa fazer nada. Não precisa pagar nada. Não precisa entregar nada. Até porque não há nada que possamos pagar. Não há nada que possamos fazer para pagar o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, abandone o erro. Deixe o erro de lado. Não deixe que o erro te prenda. Não deixe que o erro te estagne na zona de conforto. Não deixe que o erro te deixe de prosseguir, de avançar. Prossiga sempre. Sair da zona de conforto é difícil. E o erro, ele vai sempre te prender. Porque a gente vai ficar com medo. Eu vou sair da zona e vou... E se eu errar? Então, deixe esse erro de lado e busque a graça de Deus. Próximo, Elias. Domínio. Como eu falei, a zona de conforto, na minha zona de conforto, eu tenho domínio. Eu domino tudo lá. A zona de conforto, eu não tenho surpresa, porque está tudo ao meu controle. Por isso que muitos ficam na zona de conforto, porque lá tudo está ao seu controle. Você sabe tudo aonde está, você sabe tudo que tem que fazer. Então, o domínio dessa área é importante. A zona de conforto, como eu falei, a própria lição fala, ela não gera ansiedade, medo ou sensação de insegurança. Olha que legal. Então, por que sair de lá? Como eu falei inicialmente, a gente tem que saber identificar a zona de conforto que é boa e a zona de conforto que te prejudica, que te deixa na inércia, que te prende, que te deixa, te impede de avançar. Então, assim, o domínio, ele é bom, mas também é perigoso. Por quê? Porque a gente procura sempre fazer as coisas e querer o resultado imediato. Nós somos imediatistas. Nós queremos orar a Deus, Senhor, abre essa porta. E a gente acha que daqui a 2 semanas ou amanhã Deus já vai abrir. Já pensou se José, ele achasse que depois de 1 ano, Deus iria exaltar ele no Egito? Mas não, irmãos, José esperou cerca de 13 anos para se tornar governador do Egito. E o domínio é perigoso. A gente vê o rei Salomão, a paz absoluta que ele tinha no seu reinado, a riqueza extrema, o levou a construir palácios e se cercar de luxos e de casamentos políticos. Esses casamentos políticos trouxe para ele o quê? Mulheres pagãs. Essas mulheres pagãs trouxeram outros deuses. E na sua velhice, Salomão começou a adorar esses deuses pagãos. Por isso que esse é o perigo de você ter esse domínio e não entregar a sua vida completamente a Deus. Porque nesse afã de querer conquistar, de possuir, e de qualquer forma você tem que crescer, você vai acabar ter que fazer concessões erradas para poder alcançar o seu objetivo. E é isso que o mundo aí fora prega. Que nós devemos crescer o tempo todo, crescer, crescer. Não que isso seja errado, mas a gente tem que ter a maturidade de entender que nem todo crescimento é produtivo. A gente tem que saber enxergar aquilo que vai nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque o mundo lá fora oferece várias coisas. Quer crescer de forma ilícita? É o que mais tem lá fora. Mas a gente tem que se focar naquilo que o Senhor nos ordenou. Próximo. Crítica. Quem aqui gosta de receber crítica? Ninguém gosta, né? Mas se a gente não receber a crítica, como que a gente vai saber aquilo que a gente tem que mudar?
Como a gente vai saber naquilo que a gente muitas vezes está errando? A crítica, às vezes, é importante. Você pode falar assim, eu só recebo a crítica construtiva. Mas, para mim, não existe crítica construtiva. Quem constrói é você. Quem tem que construir através das críticas é você. Então, assim, o escritor Bill Johnson, e pastor, ele fala assim, quem não busca elogios, não sofre com as críticas. Quando a gente depende da validação alheia, isso nos torna vulnerável. E isso nos machuca, porque quando nós queremos o tapinha nas costas, falar, nossa, o que você fez foi legal. Quando você não recebe, isso vai te ofender, vai te machucar. E quando você não espera essa validação, nada vai te atingir. Porque você sabe daquilo que você faz. Você se conhece, você sabe daquilo que você é bom e naquilo que você não é. Por isso que a gente, nessa semana, a gente fala muito que a gente tem que aprender a nos conhecer. Eu sei no que eu sou bom. E eu sei também as minhas deficiências. Então, eu vou focar o quê? Naquilo que eu sou bom. Nisso aqui eu sou bom, então eu vou focar nisso aqui. Nisso aqui eu não sou bom, então eu deixo para outro. Esse autoconhecimento é importante. Então, assim, a crítica, ela vem para trazer essa mediação. Quando eu sou criticado, esse dia eu fui criticado pela minha esposa. Eu falei, você só me critica? Então, não sabia de nada não. Mas aí depois eu fiquei pensando, eu falei, rapaz, não é que ela tem razão? Eu posso melhorar nisso aqui. Eu posso melhorar nisso aqui. Então a crítica é importante, porque o nosso coração é enganoso. A gente pode achar que está certo, mas muitas vezes a gente está tomando atitudes erradas. Próximo, Elias. Atitude. Mudar exige coragem para tomar decisões e executar planos, em vez de apenas idealizá-los. Ao estabelecer novos hábitos, é necessário confiar na meta e naquilo que você planejou. Ou seja, se você quiser mudar de hábito, aí você idealizou algo, aí vem aquela voz, mas será que vai dar certo? Se você der ouvido para essa voz, você não vai fazer. Então, aquilo que você idealizou, você tem que cumprir como meta. Não ouça aquela voz que fala que, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Então, assim, essas atitudes que tomamos, ela vai facilitar a nossa saída da zona de conforto. A gente vê um homem na Bíblia que tomou uma grande atitude e saiu da zona de conforto. Esse homem se chama Neemias. Neemias, ele quando soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados, ele pediu autorização ao rei para reconstruir os muros. Neemias, ele era copeiro do rei, uma posição de confiança. Ele estava numa zona de conforto. E ele saiu dessa zona de conforto para poder construir os muros de Jerusalém. Não só construir, lutar, porque tinha os inimigos que vinham para tentar impedir que Neemias construísse o muro. E a gente encontra um versículo na Bíblia que fala que Neemias, com uma mão, ele construiu o muro, e na outra mão, ele empunhava uma espada, porque a qualquer momento o inimigo podia aparecer. Então, olha o que esse homem abriu mão para poder sair da zona de conforto. Ele saiu da zona de conforto para poder construir um muro. E ele foi um homem importante na reconstrução de Jerusalém. E se ele não fizesse isso? Por isso que é importante, mas às vezes nós queremos a bênção de Deus e queremos que Deus ele faça tudo por nós. Senhor, faça. E muitas vezes a bênção de Deus vai depender muito mais de nós do que dele. Próximo, Elias. Alguns passos para sair da zona de conforto. Na verdade, são 3. Próximo.
Viva a sua liberdade. Próximo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus, Ele nos chamou para ser livre. E não livre da forma que nós queremos. Não para fazer o que queremos ou o que o mundo pede que nós façamos. Mas para ser livre para conquistar. O Senhor, Ele nos tirou da escravidão do pecado. E nos convida a ter domínio sobre o nosso pecado, sobre a nossa vontade, sobre o nosso eu. Seja livre. Deus, Ele pede, seja livre. E Jesus, Ele foi esse homem livre. Próximo slide, Elias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é esse caminho que Jesus quer que nós traçamos. Buscar em Deus, irmãos, é sempre melhor a opção. Ele que pode ajudá-lo nesse processo, porque Ele é o único que tem a chave para a sua liberdade e te tirar dessa zona de conforto. Ou seja, a chave para você sair da zona de conforto está em Cristo. E é isso que nós devemos buscar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Você está aqui hoje porque você veio buscar a chave para sair da zona de conforto, para curar as suas emoções, para curar as suas dores. E Deus, Ele olha para isso e Deus, Ele se alegra. Porque só em você estar aqui mostra que você quer mudança. E só em você dar o primeiro passo para se aproximar de Deus, há um provérbio que diz assim: quando nós nos aproximamos 1 centímetro de Deus, Ele se aproxima 1 quilômetro da gente, e vem rápido. Então depende só de nós. Seja livre. Não fique preso nessa zona de conforto, nessa zona de estagnação, que te impede de buscar aquilo que Deus te prometeu, de construir algo novo, de abrir uma empresa, de abrir uma loja, de estudar, de crescer espiritualmente ou secularmente. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus, Ele nos convidou e nos prometeu para comermos o melhor dessa terra. Isso é possível? É. Só depende de nós, só depende de mim, só depende de você. Próximo, Elias. Mude a partir de pequenas ações. Estabelecer novos hábitos exige coragem para executar. Se mova para fazer coisas novas e haja de forma diferente. O pastor Roberto, ele fala muito aqui sobre a pessoa que faz a mesma coisa esperando resultado diferente. Isso é a definição de insanidade. Então, assim, se você quer viver algo diferente, viver planos diferentes, você tem que tomar atitudes diferentes. Pequenas ações que vão fazer você sair da zona de conforto. Pequenos hábitos que vai fazer você sair da procrastinação. O ideal é a gente não se apegar a coisas grandes. Se apegue nas coisas pequenas. Comece pelas coisas pequenas. Celebre as pequenas vitórias. Porque se nós celebrarmos as pequenas vitórias todos os dias celebrando as pequenas vitórias, nós seremos felizes todos os dias. Por isso é importante, não despreze os pequenos começos, as pequenas vitórias, por mais que sejam irrelevantes, irrisórias para muitos. Mas isso é importante. É melhor colecionar pequenas vitórias do que grandes tropeços. Então, que possamos celebrar a cada dia essas vitórias. Próximo, Elias.
É o 3, Elias. Isso. Procure tomar atitudes que Jesus tomaria. Aí é difícil. Mas é o que Ele quer para nós. Próximo, Elias. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus, Ele é um exemplo, né, para nós, né? E Paulo fala que seja a nossa atitude a mesma de Cristo. Jesus, Ele se esvaziou. E para servirmos a Ele, nós precisamos também nos esvaziar. Nos esvaziarmos de nós e nos enchermos dEle. Enquanto não fomos parecidos com Jesus, ainda não teremos alcançado o nosso potencial máximo. E Jesus, ele foi esse exemplo de ser humano, né? Próximo a Elias. O pai dele mesmo disse, né? O próprio Deus fala: este é meu filho amado, em quem eu me agrado. E é esse padrão que Deus quer que nós alcançamos. Assim como Deus falou para Jesus, no meio de todo o povo, uma voz que veio do céu e fala: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Ele pode dizer para você: você é meu filho amado, em quem eu me agrado. Deus, ele quer falar isso de mim. Deus, ele quer falar isso de você. E precisamos nos colocarmos nesse lugar. Precisamos entender o que Deus está falando aqui. Deus, ele está aqui validando a filiação de Jesus. Assim como ele quer validar a nossa filiação hoje como filhos. Nós temos que reconhecer a paternidade de Deus. Deus, ele é nosso pai. Mas não é um pai terreno, ele é um pai celestial. Porque você pode pegar a referência do seu pai terreno. E você pode falar: ah, mas meu pai não foi um pai bom. Mas Jesus, ele fala: ele é pai, mas ele não é terreno, ele é celestial. Ele não age. Se o seu pai foi ruim para você, ele vai suprir toda a dependência que você tinha do seu pai. Deus, ele quer suprir toda a dependência, toda a falta, toda a dor que você sentia pelo afastamento do seu pai ou da sua mãe. Deus, ele quer ser esse pai, um pai que te ama, um pai que te perdoa, um pai que não te acusa. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque eu tive dificuldade de entender essa paternidade. E eu achava que não era digno, como não sou. E eu achava que o evangelho não é para mim porque eu sou pecador. E, na verdade, sou. Só que Deus, ele fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então eu tenho o requisito para ser filho de Deus, porque eu sou doente, eu sou um pecador. E é os pecadores que Deus chama. E essa condição que você está agora, quando você se reconhece como pecador, Deus, ele se transforma de pecador em filho. A Bíblia fala que nós somos filho por adoção. Às vezes você pode imaginar assim: ah, mas ser filho adotivo é ruim. Mas, não sei se vocês conhecem o processo de adoção. Quando a pessoa vai adotar uma criança, ela chega no orfanato e ela escolhe a criança. Olha um, olha outro e fala: não, eu quero esse. E foi assim que Deus fez com você. Deus olhou para você e falou: eu quero você, eu quero você, eu quero você. Deus, ele te escolheu. Deus, ele escolheu a cada um de nós. E que possamos receber essa identidade de filhos de Deus. Porque isso vai ser a chave, irmãos, para mudar toda a nossa mente. Quando Paulo fala que transformar segundo a renovação da nossa mente, ele está falando da nossa identidade. Quando nós tivermos na nossa mente a identidade que nós somos filhos de Deus, nada disso vai nos parar. Nenhuma dor vai nos impedir. Nada disso nenhum problema emocional vai nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós.
Então é importante reconhecer essa paternidade, essa filiação. Quando reconhecemos isso, tudo muda. Tudo fica diferente. E aqui no fim da semana a gente vê que as pessoas que estão mais próximas de Jesus, elas confessam e testemunham que já tiveram também nessa zona de conforto. E que lutam hoje para sair. A gente tem testemunho de pessoas que viviam nessa zona de conforto e conseguiram romper. E é por isso que eu permaneço no 30 semanas. Porque pode parecer que eu vou ficar na sala ali falando da minha vida e tal, e falo e tal, e não tem. Mas é no compartilhar. É quando nós contamos as nossas dores e ouvimos a dor do próximo, que Deus ele transforma a nossa vida. Quando nós externamos a nossa dor, o Espírito Santo ele trabalha, porque o nosso coração ele desarma. E por isso que Deus transforma tantas vidas. E por isso tem muitas pessoas que vêm e saem daqui curadas. Por isso que muitas pessoas hoje chegam por 30 semanas e ficam na nossa igreja, por quê? Porque encontraram aqui um lugar seguro, um lugar que ele é abraçado, um lugar que ele é curado, um lugar que ele é transformado. Isso é maravilhoso, irmãos. Fazer parte disso, saber que um compartilhamento seu transformou a vida de uma pessoa, irmãos, isso não tem preço. Isso é motivo de nos alegrarmos, de saber que o Senhor me usou para cuidar de uma pessoa, para cuidar da vida de uma pessoa. Próximo. Conclusão. Próximo. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão: não tenha medo, Abraão. Próximo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu gosto muito, quando eu leio na Bíblia, a palavra recompensa. Paulo fala muito sobre recompensa. Deus, ele fala para Abraão, grande será a sua recompensa. Isso nos mostra que toda luta, todo sofrimento, todo o desafio que a gente passa nesse mundo como servo de Deus, ele vai valer a pena. Quando chegar naquele grande dia, e o Senhor Jesus falar para nós: vinde a mim, bendito de meu Pai. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. Você ser recebido por Deus e receber a recompensa, e tudo aquilo que você deixou para trás, tudo aquilo que você deixou de viver, as suas vontades, o sofrimento, você falar: Senhor, valeu a pena, porque eu alcancei o prêmio máximo. Abraão, ele foi um grande exemplo de quem obedeceu e saiu da zona de conforto. O Senhor, ele tem promessa para nós. Ele não quer te ver na zona de conforto. Se o Senhor tem te mostrado que você deve ser mudado e transformado, siga. Se Ele está te conduzindo no caminho da recuperação, do perdão, da liberdade, da vida, da verdade, prossiga sem medo. Ele está com você. Foi Ele mesmo que mandou. Então, siga em frente. Não faça como o povo de Canaã, que Deus falou para eles: conquiste toda a terra. E eles, por causa da zona de conforto, não conquistaram toda a terra de Canaã. Deus, ele tem promessas para nossas vidas. Deus, ele quer que nós conquistamos coisas grandes. E precisamos avançar para sairmos da zona de conforto. E quando nós tomarmos essa decisão de sair dessa zona de conforto, o Senhor vai mudar toda a nossa história. O Senhor vai mudar toda a nossa vida. Haverá transformação, haverá cura, haverá renovação, porque é isso que o Senhor quer para nós. Deus, ele tem prazer em nos abençoar, irmãos. Agora, vai depender de mim e de você querer receber essa bênção. Deus nos abençoe. Nós vamos